Olá, seja bem-vindo ao nosso terceiro GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária. Meu nome é Alexandre Marques e eu conto aqui com a presença de Gustavo Reis e Aline Fagundes. Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente. Olá, pessoal, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. E nesse programa nós vamos trazer mais notícias, comentários sobre legislação, sobre decisões dos tribunais, tudo aquilo que de alguma maneira vai agregar valor para você que lida com a temática tributária no seu dia a dia. E vamos começar falando das principais notícias do mundo tributário no mês de março de 2019, na seção GT News. É com você, Aline. Então, a primeira notícia é sobre o projeto de lei complementar 40 de 2019, que fixa regras de imunidade tributária para as entidades de assistência social. Esse projeto, ele fixa requisitos legais para que essas entidades usufruam da imunidade tributária quanto à contribuição para a Seguridade Social. Lógico que desde que cumpridos os requisitos legais que vão ser estabelecidos nessa lei complementar. E esse projeto tem relação direta com uma ação que está tramitando no Supremo, já está lá em fase final de tramitação, em que o Supremo está admitindo a seguinte tese: a lei que trata dos requisitos para uma entidade usufruir da isenção do INSS, vamos colocar assim, ela hoje é uma lei ordinária, a Lei 12.101, mas essa lei deveria ser uma lei complementar, e isso por força do que está previsto lá no artigo 146 da Constituição. Então esse projeto de lei ele já vem se antecipar àquilo que provavelmente o STF vai sedimentar lá na sua jurisprudência. Importante ressaltar, Alexandre, que essas novas mudanças aí não alteram as regras de retenção do INSS. Isso porque os tomadores que contratam este tipo de empresa, isentas ou imune, elas estão dispensados de proceder à retenção caso o prestador envie o SEBAS, que é o Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social, previsto lá na Lei 12.101 de 2009. Como o objetivo desse projeto de lei é editar uma lei complementar para regulamentar a matéria, caso haja alguma mudança no envio desse certificado, o tomador deve observar essa mudança. Mas como a decisão do STF ainda não transitou em julgado e o projeto de lei ainda não foi aprovado, o tomador deve continuar seguindo ainda este mesmo procedimento. Carga tributária atingiu 33,58% do PIB em 2018. O peso dos tributos sobre a economia subiu no ano passado. A carga tributária ficou em 33,58% do PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país. Essa estimativa foi divulgada no último dia 28 de março pelo Tesouro Nacional. É bom lembrar que em 2017, pela metodologia do Tesouro, a carga tributária tinha ficado em 32,62%, ou seja, tivemos mais um aumento na análise relativa. Na verdade, Aline, em relação ao peso da carga tributária, apesar dos números aí elevados, a gente não pode colocar o Brasil como um país que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. A gente tem sim muitos outros problemas. A questão da distribuição, não só do peso dessa carga, como também da distribuição dos recursos arrecadados, muito concentrados com a União e várias outras dificuldades. Mas, de certa forma, a tendência é que essa análise relativa apresente números cada vez menores se a gente tiver uma expansão continuada aí do nosso PIB, principalmente se o PIB crescer acima da inflação com o passar dos anos. Vamos passar agora para a próxima sessão, Agora é Lei. Divulgada a versão 2.0 dos layouts da FD-REINF. Através do ato declaratório COFINS número 10, de 7 de março de 2019, foi aprovada a versão 2.0 dos layouts da FD-REINF. Aqui, nessa nova versão 2.0, eu acho importante destacar a inclusão dos eventos R4000, que tratam das informações relativas às retenções dos impostos federais, ou seja, CSLL, PIS/PASEP, COFINS e Imposto de Renda, nos pagamentos a pessoas jurídicas e, em alguns casos, nas pessoas físicas. Apesar de ser uma novidade nessa versão, eu não considero que é uma surpresa, uma vez que a Receita Federal já tinha
prometido que essas informações voltaria desde a supressão do evento R2070 do layout 1.4, e aí ela prometeu que viria de uma forma nova, não é mesmo, Alexandre? É isso mesmo, a gente já esperava que esses layouts iriam retornar, e a Receita já tinha até sinalizado que ia retornar com alguns eventos nessa série 4000. Então antes o evento era o R2070, ele foi suprimido, e agora a gente tem vários eventos da série 4000, mas eu senti falta, Aline, de um evento que a Receita tinha sinalizado que iria publicar, que é o evento R4030, que serviria para as empresas que sofressem a retenção informar os valores das retenções sofridas. E isso não foi colocado agora nessa alteração, talvez seja feito em breve, a gente não tem certeza, mas eu penso que é bastante interessante a Receita levar adiante essa ideia e estabelecer aquilo que ela também fez lá para o INSS, porque a gente tem o evento R2010 por parte do tomador do serviço, informando a retenção de INSS, e o R2020, em que o prestador tem que apresentar as mesmas informações. E isso permite à Receita Federal fazer um cruzamento mais apurado, identificar com mais facilidade aí eventuais sonegações. Agora, em relação ao imposto de renda e às contribuições sociais, pelo menos por hora, só a fonte pagadora vai ter que prestar informações relacionadas a esses fatos, e assim mesmo somente a partir do ano de 2020. Outro ponto importante para ressaltar aqui é que um dos objetivos com a implantação do E-Social e FD-Reinf é acabar com o envio da GFIP e da DIF. Então, com essa nova mudança e a partir dos fatos geradores ocorridos a partir de 2020, para quem já estiver obrigado a enviar essas obrigações, é capaz que não precise ser enviada a DIF em 2021. Mas isso aí depende de uma confirmação da instrução normativa que vai trazer aí a regulamentação da DIF para esse ano. Um último detalhe, Gustavo, em relação a isso é que a gente está prevendo que isso vai implicar a dispensa da DIF a partir de 2021, ou seja, a DIF 2021 referente ao ano calendário 2020, mas somente para as entidades que já estiverem obrigadas a transmitir FD-Reinf. Então, para os nossos clientes, por exemplo, que são órgãos da administração pública, autarquias, fundações de direito público, a gente não tem ainda definido quando é que essas entidades começam a transmitir a FD-Reinf. Então, provavelmente, para elas, a DIF 2021 terá que ser apresentada sim. Mas para aqueles outros que já estiverem obrigados a transmitir a FD-Reinf desde o início de 2020, provavelmente ficarão liberados dessa obrigação. Receita Federal publica normas sobre a CPRB. Foi publicado no Diário Oficial no dia 15 de março a Instrução Normativa número 1876, de 14 de março de 2019. Essa instrução normativa, ela dispensa a obrigatoriedade do envio das informações relativas à CPRB na FD Contribuições quando se iniciar o envio da FD-Reinf, conforme os prazos já definidos ali na INRFB 1701 de 2017. Essa alteração ocorreu justamente porque houve uma migração dessas informações da FD Contribuições para a FD-Reinf. Eu creio, Aline, que essa mudança aí é fruto da intenção dos órgãos de fiscalização de pegar mais facilmente, cruzar dados, de pegar fraudes ou erros. Porque, veja, quando o tomador contrata uma empresa, que está desonerada da folha de pagamento e ela destaca na nota fiscal uma alíquota de 3,5% e envia juntamente ali uma declaração de que realmente está desonerada, o tomador ele vai fazer a retenção pela alíquota de 3,5%. E ele deve informar isso na FD-Reinf no evento R2010. E o prestador, por outro lado, no evento R2060, também tem que informar ali a sua apuração da CPRB. Então, com esses dados, a Receita vai poder verificar se o prestador realmente está desonerado ou não, porque vai ter a informação de que o tomador fez a retenção pela alíquota de 3,5%, e se o evento R2060 não foi enviado pelo prestador, há indícios aí de algum tipo de fraude ou erro. Publicação da medida provisória 877 de 25 de março de 2019.
A medida provisória voltou a dispensar a retenção na fonte do Imposto de Renda, CSLL, PIS, PASEP e COFINS sobre os pagamentos efetuados por entidades federais mediante a utilização do cartão de pagamento do Governo Federal, CPGF, no caso de compras de passagens aéreas diretamente das companhias prestadoras de serviços de transporte aéreo. Anteriormente, essa dispensa estava prevista até 29 de junho de 2018. Inclusive, essa dispensa ela já havia sido tratada na medida provisória 822 de 2018, mas que por não ter sido convertida em lei, ela perdeu sua vigência. É isso mesmo, Aline. Isso se aplica a um grupo relativamente restrito de entidades federais, mas vários são clientes nossos, inclusive assinantes do Sistema de Gestão Tributária, que são principalmente órgãos e autarquias federais que foram obrigadas a voltar a contratar a aquisição de passagens aéreas por meio de agência de viagens, que segundo alguns estudos do governo, isso acaba encarecendo o custo da aquisição desses bilhetes, uma discussão aí que é bastante controvertida, mas independentemente disso, agora com essa medida provisória, essas entidades voltam a ter direito de contratar a aquisição das passagens diretamente nos sites das companhias aéreas. E essa dispensa aí, Alexandre, ela também vinha constantemente sendo prorrogada, né, através de medidas provisórias que eram convertidas em lei. Inclusive, a medida provisória 822 de 2018 dizia que o prazo dessa dispensa era de 2017 até 2022. Pelo que parece, com essa nova medida provisória, caso ela seja realmente convertida em lei, esse prazo final dessa dispensa ele fica extinto. Então, seria algo aí que perduraria por muitos anos, sem prazo final para que essa dispensa continue. Medida provisória número 876 de 13 de março de 2019. Essa medida provisória, ela altera a lei número 8.934 de 94, que trata do registro público de empresas. Essa alteração trouxe mais uma medida de combate à burocracia. Dentre as alterações, queremos destacar a autorização dos próprios profissionais da área contábil e os advogados a atestarem a autenticidade dos documentos apresentados nas juntas comerciais. Ou seja, não há mais a necessidade de se apresentar cópia autenticada dos documentos. Essa desburocratização vai facilitar na alteração, constituição, extinção e demais atos relacionados aos registros de empresas. Em relação a isso, Aline, vamos lembrar que no Foco Tributário, em 2018, nós publicamos um comentário falando de uma outra medida importante do governo para reduzir o nível de burocracia junto às repartições públicas, e a gente já tinha comentado lá nessa postagem do Foco Tributário até um outro decreto que foi de 2017, em que o governo também sinalizava o interesse de reduzir essa grande quantidade de entraves nos processos administrativos e até judiciais. O detalhe é que o decreto de 2017 ele só tinha aplicação no que tange ao Poder Executivo Federal. A lei de 2018 ela foi de aplicação ampla e restrita, tanto para o Executivo, quanto para o Judiciário, quanto para o Legislativo e dos 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal. E agora essa medida é mais uma sinalização no mesmo sentido. Quer dizer, no momento de registrar, por exemplo, uma alteração contratual, o profissional da área contábil ou o advogado ele pode simplesmente atestar a autenticidade dos documentos que são colacionados ali junto com o documento de registro, e isso vai ser suficiente para a junta comercial admitir ou presumir a boa-fé e a veracidade daqueles documentos. Então, uma medida bem interessante, parte da presunção da boa-fé e desburocratiza aí o procedimento de alteração e registro de empresas. Solução de consulta COSIT número 87 de 21 de março de 2019. A Receita Federal do Brasil manifestou-se no sentido de que os serviços prestados por laboratórios de análise clínicas estão expressamente elencados como serviços de natureza profissional e sobre o pagamento por esses serviços deve incidir o imposto de renda na fonte com alíquota de 1,5%. Essa solução aí, ela envolve uma discussão que vem lá de 2009. Lá em 2009 a gente teve uma alteração na lei e os serviços prestados por laboratórios de análises clínicas, a depender do preenchimento de alguns requisitos, passaram a ser tributados no regime do lucro presumido com uma base de cálculo de 8% ao invés da antiga base de cálculo de 32%. E a consequência é que
Esses laboratórios, atendidos aos requisitos previstos em lei, vão ter um imposto de renda efetivo de 1,2% do seu faturamento bruto, mas a retenção do imposto na fonte continua prevista com a alíquota de 1,5%. E foi isso que o contribuinte questionou a Receita Federal, e fazendo a leitura na íntegra lá da solução de consulta, dá para a gente perceber que a Receita Federal não usou das mesmas palavras, mas é como se ela estivesse querendo dizer o seguinte: apesar da retenção ser maior do que aquilo que alguns laboratórios vão pagar efetivamente, essa alíquota de retenção é a que está prevista em lei, é ela que tem que ser aplicada e eventual excedente aí na retenção do IR deve ser compensado com outros tributos federais. Solução de consulta COSIT número 112, de 26 de março de 2019. Nessa solução de consulta, a Receita Federal esclareceu sobre a base de cálculo das contribuições sociais quando ocorrerem glosas de valores por parte dos operadores de planos de saúde. Nestes casos, a base de cálculo para a retenção dos impostos federais será o valor bruto da nota fiscal original. Contudo, caso haja a emissão de uma nova nota fiscal, a Receita Federal entende que a base de cálculo da retenção será o valor constante no novo documento fiscal. Olha, Aline, para esse caso aqui, a única norma que regulamenta o tratamento das glosas no que diz respeito às retenções tributárias é a Instrução Normativa RFB 1234 de 2012, que foi feita para as entidades que compõem a Administração Pública Federal, o que não é o caso, pelo que a gente leu aqui da solução de consulta, de quem fez essa pergunta para a Receita Federal. Mas o que foi que a Receita Federal fez? Pegou emprestado o que traz a IN 1234 de 2012 e aplicou aqui na resposta para um consulente que provavelmente não compõe a Administração Pública Federal, por analogia. E vamos lembrar, Gustavo, que lá no Foco Tributário nós temos um vídeo em que tratamos dessa situação e que é interessante porque nele a gente utiliza de um exemplo hipotético e que esclarece para muita gente que não lida no dia a dia com essa temática o procedimento que deve ser adotado em face das várias retenções tributárias quando uma situação como essa ocorrer. Solução de consulta COSIT número 121 de 26 de março de 2019. A Receita Federal tratou nessa solução de consulta sobre as possibilidades de dedução, restituição e compensação de valores retidos na fonte a títulos de PIS, PASEP e COFINS. Em relação a essa solução, um esclarecimento importante, porque pode parecer confuso para quem lê, aqui a Receita está apenas dizendo que se o contribuinte que sofreu a retenção do PIS ou da COFINS ele não conseguir se valer daquele crédito no mesmo mês da retenção, ele não perde o direito de se compensar nas competências subsequentes. O que a Receita esclarece é que ele não pode fazer essa compensação diretamente na apuração da COFINS ou do PIS das competências posteriores. Ele precisa, nas competências subsequentes, utilizar o programa PerdeComp para fazer a declaração de compensação via sistema, para aí sim abater esses créditos remanescentes dos recolhimentos vincendos. Seguimos então para a nossa próxima sessão, de olho nos tribunais. O STJ começa a julgar a exclusão do ICMS do cálculo da CPRB. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça começou a julgar, no dia 27 de março, a possibilidade de exclusão do ICMS do cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, em 3 recursos especiais. O julgamento, entretanto, foi suspenso. A relatora votou a favor da exclusão do imposto sob o argumento de que essa é uma das chamadas teses filhotes decorrentes do julgamento do STF de março de 2017, que retirou o imposto estadual da base do PIS e da COFINS. Para a ministra, os valores de ICMS são transitórios. Eles não constituem patrimônio da empresa. E aqui a gente tem mais uma tese filhote, como o STJ mencionou, daquela tese do STF que a gente já comentou aqui nos primeiros podcasts. Essa tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e COFINS se aplica também, com base no mesmo raciocínio, na mesma lógica, ao imposto de renda e à CSLL no lucro presumido, que foi o que a gente comentou no segundo GTcast. E agora a gente está vendo que o STJ já enfrenta uma outra tese no sentido de que isso também se aplica à apuração da CPRB. E se a gente continuar nesse ritmo
e essas teses forem todas acolhidas, a gente não sabe como vai ficar a fórmula para a apuração desses tributos, porque a confusão em torno de qual é a base de cálculo de cada um vai ficando cada vez maior à medida que essas teses filhotes vão sendo admitidas como vitoriosas. Uma pergunta que eu acho que pode ser feita aqui, que ainda não há uma resposta, é qual o ICMS que pode ser excluído da base da CPRB, porque lá na discussão que o STF julgou com relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, o STF tinha dito que era o ICMS destacado na nota fiscal, mas a Receita Federal já disse que, na verdade, era o ICMS apurado no mês. Então, o STF já foi questionado para trazer uma direção quanto a isso, já que não há um consenso entre o que o STF disse e a Receita disse, mas a questão é, esse mesmo raciocínio deve ser aplicado aqui? Eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco aí para ter a resposta definitiva dessa questão. Vamos agora para a nossa última sessão, Pergunte ao Especialista. A primeira dúvida veio lá da Renata Damasceno. A Renata ela nos relata a seguinte situação. Ela verificou que em um dos contratos realizados pela sua empresa, a retenção de INSS de 11% estava sendo efetuada sobre uma base de cálculo menor do que a devida, uma vez que a contratada não fazia jus às deduções por ela indicada. Daí, a Renata nos questionou como proceder em razão da retenção a menor que foi realizada. Poderia ela se compensar desses valores em notas futuras e assim proceder à retenção previdenciária com alíquota superior a 11%? E aí, Gustavo, como proceder diante dessa situação? Olha, Aline, essa situação é realmente interessante porque a compensação desse valor retido a menor em uma nota futura realmente pode representar uma aplicação de uma alíquota superior a 11%, mas a legislação previdenciária ela é completamente omissa com relação a essa possibilidade ou não. Então, assim, caso haja uma conversa com o prestador e ele consinta com isso, nós também não conseguimos ver na legislação uma proibição para esse tipo de procedimento. Inclusive, Gustavo, vamos lembrar que se o prestador concordar em sofrer uma retenção com alíquota maior nas notas seguintes, em compensação com aquilo que foi retido a menor anteriormente, o tomador de serviço, que é o responsável pela retenção, ele deve recolher essas diferenças com as guias de recolhimento preenchidas com a competência correta, e isso vai implicar a incidência de multa e juros, na medida em que se recolherá complementos em data posterior ao vencimento daqueles fatos geradores em que a retenção foi efetuada menor. A próxima dúvida vem lá do Tiago, do Maranhão. O Tiago tem o seguinte questionamento. Serviços de motoristas sem locação de veículo têm retenção dos tributos federais? Olha, essa dúvida é interessante porque ela ressalta a importância do nosso quadro sinótico de obrigações, o QSO, que tanto nós utilizamos como base no nosso livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios, como também no Sistema Web Gestão Tributária. É que a pergunta genérica, do jeito que ela foi apresentada, ela tem que ser respondida de uma única forma, que é depende. E depende da natureza jurídica da fonte pagadora. De uma maneira geral, para quem é entidade da administração pública da União, independentemente de ser órgão, autarquia, fundação ou empresa federal, tem a obrigação de reter esses 4 tributos com base na IN 1234. E aí um serviço dessa natureza estaria sujeito à retenção de maneira inquestionável. Já para quem não é um ente federal, a gente tem que dividir em 2 grupos, porque a gente tem, por exemplo, os órgãos estaduais que retêm o imposto de renda numa hipótese como essa, considerando essa atividade como uma alocação de mão de obra, nos termos lá do que prevê o regulamento do imposto de renda. Mas um órgão estadual ou municipal já não teria que reter a CSLL, PIS, PASEP e COFINS, porque isso depende da assinatura de um convênio que os entes estaduais e municipais nunca firmaram com a União. Já em relação às entidades que não são federais e também não são órgãos públicos, ou seja,
As entidades privadas sem fins lucrativos, a exemplo do Sistema S, inclusive onde trabalha o Tiago, as empresas privadas, as empresas estaduais ou municipais, essas têm que reter tanto o IR quanto as contribuições e todas considerando o mesmo enquadramento que eu mencionei agora há pouco. Essa atividade deve ser considerada como uma espécie de locação de mão de obra, ainda que o contrato não faça nenhuma menção expressa a essa terminologia. A Maiara nos questiona sobre o enquadramento da atividade de locação de tendas com montagem e desmontagem. Qual seria o código KNAI correto para esse tipo de operação? O 4399-1/02 ou o 7739-0/03? Vamos lembrar aí, Aline, antes de mais nada, que no código KNAI 4399-1/02, a gente tem a montagem e desmontagem de andames e outras estruturas temporárias. Já no código 7739-0/03, a gente tem aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andames. Como o questionamento dela envolve a locação de tendas com montagem e desmontagem, a gente entende que o enquadramento correto é no KNAI 4399-1/02, na medida em que esse cita a atividade de montar e desmontar as estruturas, que é uma obrigação de fazer. Inclusive, para efeito do ISS, é importante a gente lembrar que o enquadramento correto dessa operação é no subitem 3.05, porque lá, embora haja um problema na redação original da lei, lá a lei fala apenas em cessão de andames, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, a gente deve subentender que aquela operação só é considerada serviço para efeito de ISS se associado à cessão dos bens houver a montagem e a desmontagem, ou seja, a mão de obra. Do contrário, a gente deve considerar a operação como uma mera locação de bens sem mão de obra, não sujeita ao ISS e que aí sim estaria enquadrada no Código KNAI 7739-0/03. Eu gostaria de fazer aqui, Alexandre, duas observações. Uma referente a esse último aspecto que você citou, é o de que um dos fundamentos para que a interpretação de que o subitem 3.05 envolve ali uma montagem e desmontagem é que o artigo 3º, inciso 2º da Lei Complementar número 116 de 2003 determina que o local da incidência, quando da prestação dos serviços descritos nesse subitem, se dará no local da instalação dos andames, palcos, coberturas, já dando a entender que, se o local da incidência é no local da prestação do serviço, atrelado aí a essa locação, né, a essa cessão desses bens, uma mão de obra envolvida. E aí eu concordo com você que estaria lá no 305. A segunda observação é que o KNAI 4399, para fins de retenção do INSS, é tratado como atividade de construção civil, mas para o ISS ele não necessariamente tem que ser enquadrado no subitem 7.02, que trata aí, né, dos serviços de construção civil. Então não há necessariamente que haver uma vinculação de que tudo que é construção civil para fins de incidência lá e retenção do INSS, o deva ser também para a análise do tributo municipal. Ô Gustavo, e a gente precisa lembrar de um último aspecto. A Maiara, ela é usuária do Sistema Web Gestão Tributária e lá no nosso simulador online de retenções, quando ela digita no GT Fácil a atividade que está sendo objeto da pesquisa, ela vai encontrar as opções lá de enquadramento, principalmente com base na KNAI e na lista da Lei Complementar 116. E há uma recomendação lá no nosso livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios para que os tomadores de serviços, de uma maneira geral, eles se preocupem em classificar os objetos de seus contratos de acordo com essas duas listas, preferencialmente no momento da contratação. É algo, inclusive, que você ressaltou naquele vídeo da série GT Resolve, que foi publicado agora também no mês de março de 2019, em que nós deixamos claro como essa análise prévia é fundamental para facilitar a análise tributária lá no momento do pagamento. Pois é, pessoal, chegamos ao fim de mais um GTcast e eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês.
Eu também quero agradecer a sua audiência e incentivar você a participar, mandando as suas dúvidas, seus comentários, críticas, sugestões, através do e-mail podcast@gestãotributária.com.br. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e eu reforço o que Alexandre falou aqui agora há pouco. Não deixe de mandar sua dúvida, lembrando que a sua dúvida não precisa ser necessariamente relacionada a algo que a gente conversou aqui hoje. Se você tem alguma outra dúvida com relação a outro tema aí sobre retenções, tributação, pode nos mandar que teremos todo o prazer de responder no próximo GTcast.